Nós vamos conversar aqui sobre as lutas da educação, que são muitas, e nós estamos recebendo neste programa Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúte, professora dos anos iniciais, e o professor Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor estadual. E o nosso assunto do Roda dessa semana é sobre a ofensiva do governo Zema às escolas de Belo Horizonte por meio do projeto Mãos Dadas, que impõe também precarização de trabalho, extinção de cargos na rede de ensino, né? Na rede estadual de ensino. Nós estamos com o Paulo Henrique aqui e nós vamos conversar, abrir também com o Paulo Henrique, com a Denise, sobre esse assunto, esclarecendo, né? Que impactos que o projeto Mãos Dadas traz para a educação e como é que está a situação, né, do ataque aí às escolas de Belo Horizonte. Paulo, bem-vindo. Denise, muito obrigada pela presença. Pode ir, Paulo. Olá, ouvintes, obrigado. É um momento importante, né? Eu acho que esse projeto do Zema, Mãos Dadas, que é lavar as mãos em relação ao ensino fundamental em Minas, ele está num momento crítico, né, com essa iniciativa de trazê-lo para a maior rede, né, aqui em Belo Horizonte. Então é importante hoje essa nossa conversa. Muito obrigada, Denise. Bom dia Vera, bom dia Paulo, bom dia nossa equipe, bom dia aos ouvintes do nosso programa. E é exatamente isso. O governo do estado tem feito, Vera, sim, visitas, aliás, a PBH, um grupo da Secretaria de Estado, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, tem feito visitas a escolas estaduais aqui em Belo Horizonte, com vistas a um levantamento com o objetivo, com o fim, né, um levantamento para conversar entre o Estado e a Prefeitura sobre municipalização de matrículas aqui em Belo Horizonte. Acho que é importante a gente recapitular, não é a primeira vez que o governo do estado tenta fazer isso aqui em Belo Horizonte, nesse último período. Vamos lembrar, lá no início do projeto Mãos Dadas, quando o governo do estado ofereceu municipalização para Contagem, para Belo Horizonte, para Betim. A Prefeitura de Contagem negou, não teve interesse com uma leitura, né, de qual é a competência do município, manteve as escolas estaduais como estaduais em Contagem. Em Betim, por uma outra filosofia, né, da Prefeitura, foram municipalizadas 20 escolas estaduais em Betim, porque a Prefeitura precisa concordar com essa municipalização. E aqui em Belo Horizonte, o processo não teve continuidade, porque na consulta feita ao então prefeito da época, que era o Alexandre Calil, a prefeitura, naquela época, quando o prefeito era o Alexandre Calil e o vice era o Fuad, né, então foi nesta gestão, negou e disse que não tinha interesse em municipalização de matrículas aqui em Belo Horizonte. E agora nós estamos vendo aí uma mudança de cenário, com uma tentativa de convencimento da Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Educação, através do secretário municipal de Educação, para se fazer um processo de municipalização de escolas estaduais aqui em Belo Horizonte. Eu acho importante a gente dizer, primeiro, não é obrigatório o processo de municipalização. Na Constituição de 88, ela determina que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Prioritariamente não quer dizer exclusivamente. Sim. O que o governo do estado tenta fazer é transformar em exclusivo o atendimento do ensino fundamental para as prefeituras e em exclusivo o atendimento do estado para o ensino médio. Mas isso não corresponde ao que diz a Constituição. A Constituição diz prioritariamente. Portanto, todas as vezes que nós batalhamos e lutamos contra a municipalização, por óbvio, por um dever de representatividade da nossa categoria, porque a municipalização de matrículas do Estado, ela traz prejuízos
econômicos para a nossa categoria, ela traz desemprego para a categoria da rede estadual e ela causa desassistência para as comunidades. Mas não é verdade que o município é obrigado a aceitar essa transferência de matrículas como pregam as pessoas que estão a serviço da Secretaria de Estado da Educação. Então, o que é importante a gente destacar? Todos os municípios onde a gente batalha é justamente porque o município não cumpriu o que é prioritário para ele. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o município de Itabirito, que nós estávamos lá recentemente. Itabirito tem um número de cobertura de educação de 0 a 3 anos, um déficit, quer dizer, crianças fora da escola, de mais de 50% de matrículas, de crianças que estão desatendidas fora da creche, porque não há atendimento, vagas suficientes para elas. Ora, se o município prioritariamente precisa atuar na educação infantil, não há que se falar em assumir outra modalidade de ensino, já que ele não cumpre o que é prioritário para aquele público ali que é a educação infantil. Então, o governo do estado de Minas Gerais, que faz todo aquele discurso de austeridade, de quebradeira, né? O Estado está falido porque tem que ter recuperação fiscal. Isso que o Estado está fazendo com mãos dadas, ele está abrindo mão de receita. Ele abre mão de receitas, das receitas do Fundeb, porque os alunos vão e o Fundeb vai junto. É isso que eu ia perguntar. Mas o que a prefeitura, o que o Estado não conta para as prefeituras, e nós aqui contamos, é que o que o Estado investe por ano por aluno é infinitamente menor do que o valor que muitas prefeituras investem. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, vamos olhar aqui, documento, estudo bacana que o DIEESE fez pra gente. O investimento por aluno aqui em Belo Horizonte é de... Olha aqui, ó. Tem dos 2020, 2021 e 2022. Em 2020 eram 105 mil matrículas. O investimento do ensino fundamental per capita aqui em Belo Horizonte era de R$ 10.048,59. Em 2021, uma oscilação para 103 matrículas, 103.911 matrículas. Um investimento anual de R$ 1.264.360.733,06. É muito dinheiro, né, gente? E R$ 12.167,73 de investimento por aluno, que é o que a Prefeitura de Belo Horizonte investiu em 2021. Em 2022... 103.560 matrículas, R$ 1.614.046.166,52 de investimento no ensino fundamental e R$ 15.585,61 de investimento per capita. Isso quer dizer o quê? Por aluno. Por aluno. Que a Prefeitura de Belo Horizonte investiu. O Estado, só para concluir, Vera, o governo de Minas informou em 2021 que o investimento por aluno no projeto Mãos Dadas é de R$ 4.595, valor inferior ao investido pela Prefeitura. Não há nenhuma informação se este valor foi alterado. Se a Prefeitura mantiver o nível de investimento, e não mantém, viu, gente? Não, né? As prefeituras, quando assumem as matrículas do município, elas não conseguem manter o nível de investimento, porque o número de alunos aumenta muito, a conta feita, a conta do Estado é abaixo, então a Prefeitura tem que fazer o quê? Ela tem que diminuir o valor do investimento per capita para conseguir atender todo aquele volume de alunos que ela recebeu. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte teria, né, que se ela aceitasse as matrículas do Estado, ela teria que baixar o valor per capita em 30%. Para ela realizar o que o Estado está propondo. Então, algum projeto da Prefeitura de Belo Horizonte ficaria sem ser
cumprido ou esvaziado de recurso, porque eles aceitariam esse processo de municipalização. Sim. Ô Paulo, a Denise fez um bom apanhado da situação, mas eu queria entender com você, porque tem gente que às vezes olha para a municipalização e acha que ela vai ser positiva, às vezes até da própria categoria, né? Enxergando que a prefeitura vai dar um mesmo tratamento, a Denise já falou que não vai dar, né? Porque não vai ter recurso, aquele aporte, mas eu queria que você também nos falasse sobre a questão da municipalização, que é transferir, né, a escola do Estado para o município, né? Você que está na rede municipal também, que conhece bem a realidade dessa rede, explica pra gente por que você, enquanto uma liderança aqui do Sindiúti, professor, entende que isso pode não ser uma boa resolução. Lembrando que o Paulo também é professor da Rede Municipal de Belo Horizonte, né? Isso, da Rede Municipal de Belo Horizonte. Na sua visão, o que isso vai trazer de prejuízo aí para a categoria? Pois e para os alunos Vera, também, né? Nós estamos fazendo esse debate também no Sindirrede. Esse projeto, ele é danoso tanto para os trabalhadores da rede estadual, como da rede municipal, como para a população em geral. Hoje, Belo Horizonte deveria estar atendendo, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos em creche. Sim. Essa é a meta, né, da educação que não vem sendo atendida. Que é a obrigação da prefeitura. Que é a obrigação da prefeitura. Essa sim é a obrigação. Sim. Né? A creche é a responsabilidade da prefeitura. E está atendendo apenas 40%. Né? Então nós temos um número enorme de crianças que estão fora das creches. As mães sabem disso. Né? Muitas mães que têm que buscar a justiça para colocar, né, ter o atendimento da creche dos seus filhos. Então aí já teria o primeiro ponto, né? Se não dá conta do que é a obrigação, imagina assumir mais uma responsabilidade. De 3 a 5 anos, né, na educação infantil... 4 e 5. 4 e 5 anos, né, nós também temos um atendimento que é de 86%, deveria estar universalizado. Sim. Então ainda falta atender 14% dessas crianças. Né? A prefeitura ainda não cumpre o que é obrigação, né, são os anos iniciais e a creche. Né? Nós temos uma questão, a Denise já colocou aqui, que é o investimento. Né? Para ter ideia, né, o salário hoje inicial dos trabalhadores da educação no Estado, né, nós tivemos agora a conquista, né, de 13,8 para alcançar o piso proporcional, né? 12,8, perdão. 12,8 para alcançar o piso proporcional, né? Que seria 60% do valor do piso. Então, o Estado não paga o piso. E a Prefeitura também não paga o piso. Ela também não considera o piso integral, mas ela paga um valor maior, né? Sim. Hoje, né, os salários iniciais, vão arredondar aqui do Estado do professor, 2.600, né? Mais ou menos. E na rede municipal, 3.200. É um pouco mais valorizado. Mas ao municipalizar, não muda isso. Nada, né? É importante você perguntar isso, Vera, porque os enganadores, porque a gente está discutindo com dados. Sim. Com dados, com elementos da legislação. Os enganadores que querem passar a municipalização a qualquer custo, até inventar, lançar notícias falsas de que o trabalhador do Estado, se for para uma escola municipalizada, receberia salário igual ao da prefeitura, até isso eles inventam. Sim. Isso não é verdade. Professoras que tiveram a sua escola municipalizada, nós temos situações em Betim, em todos os lugares do estado onde nós tivemos. Mas, particularmente, eu vou pegar Betim como exemplo, porque está aqui pertinho de Belo Horizonte. Em Betim foram 20 escolas que foram municipalizadas. E estão no sistema de coabitação, porque a prefeitura se interessou pela municipalização dos anos iniciais em algumas escolas. Como a escola oferta anos finais também, então você tem os anos iniciais a cargo da prefeitura, na mesma escola, e os anos finais a cargo do Estado dentro da mesma escola. Então você tem 2 professoras desempenhando a mesma função com salários diferentes, porque o salário da rede municipal de Betim também é superior ao salário da rede estadual de Minas Gerais. Esse é um ponto. Segundo ponto, as professoras de 1º ao 5º ano que
as matrículas das escolas foram municipalizadas, perderam R$500 do seu salário. Porque nos municípios não existe, quem é professor e está escutando vai saber o que eu estou dizendo. Município não existe um adicional que se chama exigência curricular. O Estado tem isso, o Estado paga para as professoras esse adicional, mas quando você vai aproveitada, emprestada para o município, com a adjunção, você vai com o seu cargo de concurso. Você não leva nada, você não leva extensão de jornada, extensão de carga horária, exigência curricular, nada. Então, as professoras que foram municipalizadas no Estado, eu tenho o nome de muitas aqui na minha cabeça agora, tanto de Neves, quanto de Betim, quanto de outras cidades, elas perderam R$500 no seu salário. Então, assim, calculem aí o vencimento básico do professor da rede estadual, né, por volta de R$2.600 agora com o reajuste de 12,8, com R$500 a menos no seu salário. Porque é isso que a municipalização traz para quem é efetivo. Então, e para quem é designado, é demissão, pessoal. Sim. É cartão vermelho. Tô falando cartão vermelho aqui, como eu lembrei da Copa do Mundo, né? Expulso do jogo. Não tem cartão vermelho com suspensão eterna. Porque você não tem condições de voltar, porque a escola deixou de ser estadual. Sim. E essa situação não cria muito conflito, gente? Inclusive de direitos? Porque você tem ali, de repente, duas professoras ou dois educadores em funções similares, recebendo salários diferentes? A adjunção, primeiro, que ela é por um prazo determinado, né? Sim. Então, assim, é um primeiro ano, né? Vai lá no máximo... A adjunção é o levar a pessoa para da rede estadual para trabalhar numa escola agora que seria municipal. Né? Okay. Então, depois ela tem que procurar outra escola. Sim. Né? Então, se fizer esse processo com todas as escolas de Belo Horizonte, por exemplo, tem que mudar de município. Né? Então, vai ter lugar para todo mundo no outro município? Eu já posso responder. Então... Em Neves não tem lugar, porque em Neves foi municipalizado. Em Betim não tem lugar, porque em Betim também foi municipalizado. Então, vai sobrar para Contagem, a rede estadual de Contagem, absorver todas as professoras de Belo Horizonte que ficarem excedentes aqui no município de Belo Horizonte, as professoras da rede estadual. Nós estamos falando de um contingente grande, né? Enorme, né? Enorme, né? Então... Temos, assim, um aproximado para dizer? Em Belo Horizonte, são mais de 200 escolas. Nossa. Mais de 200 escolas estaduais em Belo Horizonte. Nós temos aqui um número de matrículas por rede. Sim. Então, eu acho que dá para ter uma leitura. Dá para ter uma noção. O número de matrículas por rede. Esses índices, falar o percentual antes de você dar um número total. Por exemplo, se Belo Horizonte assumir os anos iniciais, o ensino fundamental, teria um aumento de 55% nas matrículas. Sim. Os anos finais, 111%, né? A média aí, 78,2%. Então, você praticamente dobra. Você dobra. Né? E aí, como é que fica o município com a lei de responsabilidade fiscal? Aí ele vai falar, não posso ajustar os salários. Sim. Porque eu tenho mais gente do que o previsto, né? Que eu posso. Então, aqui, olha, na rede municipal, as matrículas dos anos iniciais, 62 mil matrículas e 41 mil matrículas nos anos finais. Na rede estadual, 34.744 matrículas nos anos iniciais e 46.196 matrículas nos anos finais. Então, a rede municipal de BH tem 103.560 alunos matriculados na rede municipal e o estado tem 80.940 alunos matriculados na rede estadual em Belo Horizonte. Vai dobrar. Aí, não, mas se ele for optar por só os anos iniciais, mesmo assim, faz um número de 55% maior de alunos na rede municipal de Belo Horizonte. E tem mais coisas, Vera. Sim. Mais problemas. Eu vou dar como exemplo Ribeirão das Neves. Eu não conheço como é que é o atendimento aqui, especializado aqui em Belo Horizonte. Alunos pessoas com deficiência. Em Neves, na rede estadual, foram 20 escolas que foram municipalizadas. A prefeitura não tem professor de apoio. O que é isso? Professor que existe na rede estadual, que é designado especificamente para acompanhar alunos que têm deficiência, pessoas com deficiência. Neves não tem esse professor. Neves tem estagiários que ganham uma bolsa de estágio de R$300, estagiários de curso superior, de início de curso superior.
de primeiro, de segundo período de curso superior. Uhum. Sabe quantos alunos ficaram sem atendimento lá em Neves, no início da municipalização? Sim. 500 alunos. Nossa. 500 alunos com deficiência que tinham acompanhamento dos professores de apoio ficaram sem atendimento. Isso quer dizer que o número não são 500 professores desempregados, porque normalmente a conta não é 1 para 1 no caso do professor de apoio no estado. Tem um comporta, né? Tem um número mínimo ali de alunos que não passa muito não é muito maior do que isso. Uhum. Mas o professor de apoio ficou desempregado também. As auxiliares de serviço da educação básica, que são as nossas ASBs que fazem a merenda, que são carinhosamente chamadas pelos meninos como a tia da merenda. É carinhoso mesmo, viu? O dia que elas não estiveram na escola, que elas fizeram paralisação, todo mundo chorou sentindo falta das tias da merenda. Elas vão ser demitidas. Bilhete azul. Ô, Denise. 20 anos, 25 anos, designadas no estado, às vezes trabalhando na mesma escola ou na mesma região, vão levar... Falei azul, mas vou falar vermelho de novo, porque vão lembrar da Copa do Mundo de mulheres. Cartão vermelho. Vão ser demitidas sem nada. É isso que o Estado está fazendo. É desobrigar o Estado do ensino fundamental. E o que isso vai trazer para o município de Belo Horizonte? Para as professoras do município de Belo Horizonte? Vai trazer precarização das condições de trabalho. Vai trazer aumento do número de alunos por sala de aula. E quem falou que sala de aula precisa ser lotada de menino? Sala de aula tem que ter um número menor de alunos, sim, para melhorar a aprendizagem. Porque eles contam, né? Igual como se estivesse contando carteira, né? Sim. Contando boi, né? Aqui pode tantos, pode tantos. O Estado faz isso. Todo mês de cabeça planilha, agosto, né? Vem as planilhas para poder fundir turma, porque não pode ficar sala com menos alunos. Então, vai ter isso. Aumento da precarização das condições de trabalho, porque o atendimento, eu não estou dizendo da qualidade da educação, não é uma discussão de a escola municipal é melhor do que a escola estadual. Cada uma tem o seu papel, cada uma tem o seu valor, cada uma tem a sua importância. Pioram as condições de trabalho. Pioram as condições de trabalho, porque hoje, por exemplo... E de salário. Sim, de salário. Hoje eu sei que eu tenho amigas, eu tenho conhecidos na rede municipal de Belo Horizonte que ofertam educação integrada. Todo mundo que está na escola almoça. Até a comunidade, se tiver lá, almoça também na educação integrada. Aumentando o número de alunos e não tendo condições de aumentar proporcionalmente os recursos que são destinados, porque nós já vimos no estudo que se aumentar da forma como querem, algum projeto da prefeitura vai ter que ser abandonado, porque não vai caber dentro do orçamento. O que pode acontecer? A prefeitura dá material para os meninos, bacana, tem que dar mesmo. Acho que o Estado tinha que fazer isso todo ano. Mas não é entregando os meninos para os municípios, não. A prefeitura vai ter condições de dobrar o número... Transporte escolar. De dobrar o número de transporte escolar no município, de dobrar o número de mochilas, de uniforme, que a prefeitura fornece uniforme. Vai começar a ver entre os carentes, quem é mais carente que vai ter o direito, quem não vai... Aí vai começar a fazer aquela seleção que a gente via acontecer antes, lá atrás, na época da 5692/71, quando a merenda não era para todo mundo, tinha os meninos que eram da Caixa, né? Os meninos que eram carentes. Sim. E que podiam merendar na escola e os meninos que não podiam merendar. É isso que o governo quer fazer, gente. É transformar a educação nos modelos lá da 5692/71. Porque tem coabitação, que é um negócio do outro mundo, que estava 20 anos enterrado em Minas, mais de 25 anos. E agora o governo do estado conseguiu ressuscitar o processo de coabitação nas escolas. Quem é de Ribeirão das Neves está assistindo o programa, vai corroborar conosco. Betim também. É um inferno, gente. Uma escola que tem estado e município dentro do mesmo prédio. A comunidade não sabe com quem que ela conversa. Ela não sabe com quem ela tem que conversar. Ô, Denise, pois é tudo muito sério, gente. Eu fico preocupada porque, assim, parece que
alguns governos, quando eles assumem, eles não fazem uma leitura do processo para trás. Nós temos aí plano plurianual, nós temos um plano decenal, né? Tudo é muito amplamente discutido. Vocês se reúnem, discutem com o parlamento, discutem com aqueles que pensam a educação. Tudo isso é jogado por terra, né? De repente, com um projeto que chega e ele ignora, inclusive, a estrutura. Isso tudo que vocês estão falando não cabe. E assim, nós vamos mudar. Simplesmente porque tem um recurso, tem alguém que fica de olho nesse recurso e pensa assim, ele pode vir para mim. E aí desconsidera. Depois do intervalo, nós vamos falar disso, Denise, desse plano decenal, disso tudo que está sendo jogado por terra, com um projeto novo de um governo que chega e pensa assim, eu, com a canetada, vou mudar tudo. E aí você tem do outro lado alguns prefeitos que olham para aquela montanha de dinheiro e pensam assim, eu quero isso para mim, isso vai dar certo aqui. E no final, a comunidade escolar, quem está ali, né, cuidando da educação no seu dia a dia, fica no prejuízo. Estamos de volta com o nosso segundo tempo do Roda de Conversa. Esse programa é feito com muito carinho pelo Sindiúti para você, trabalhadora e trabalhador da educação, das outras categorias, né, que se interagem conosco também. Temos o apoio da CUT Minas, da Central Única dos Trabalhadores, das Trabalhadoras e do Jornal Brasil de Fato. Um abraço para todos vocês que estão aqui conosco acompanhando. Nosso WhatsApp é o 31971467456. Por ele, você pode mandar aquele abraço para a gente, ou a sua sugestão, enfim, as suas considerações. Nós estamos com o nosso diretor estadual, né, Paulo Henrique Santos Fonseca, professor do Sindiúti, diretor estadual do Sindiúti, professor aqui conosco, e a coordenadora geral do Sindiúti, professora Denise Romano, e nós estamos conversando neste programa sobre o projeto Mãos Dadas do governo Zema, que municipaliza, né, a rede pública estadual, transferindo a responsabilidade do ensino fundamental das escolas estaduais para os municípios. E aqui em Belo Horizonte, esse assunto tem preocupado muito de perto, né, toda a categoria da educação. Paulo, você está com uma informação muito importante, porque é válido a gente mostrar a realidade concreta para dizer assim, se isso é bom ou não é. Porque às vezes as pessoas ficam iludidas, né? Mas nós temos hoje dados de que a Prefeitura de Belo Horizonte deixa a desejar no infantil. Imagina no fundamental, não é? Eu cheguei a citar os percentuais, mas quando a gente vê o número absoluto, né, de crianças... Sim. Que estão fora da escola, que deveriam estar sendo atendidos nas creches e na pré-escola, que o município de Belo Horizonte não atende, né? Então é um número que fala mais, né? 73.947 crianças não estão na creche hoje em Belo Horizonte, né? Então praticamente 74 mil crianças. Sim. E de 4 a 5 anos, 8.406 crianças deveriam estar sendo atendidas e que não são atendidas também no ensino infantil. Então, deixa eu fazer uma observação, Paulo. Porque, inclusive, todos nós sabemos, né? Para acessar as unidades de ensino infantil em Belo Horizonte, é através de sorteio. Como é que funciona? Porque a gente sabe que sempre tem alguém esperando uma vaga para colocar seu filho em uma das escolas municipais que são de excelente qualidade, as escolas de educação infantil de Belo Horizonte, e nunca há vagas suficientes para todas as crianças. Sempre tem. Inclusive, muitas famílias recorrem à justiça para conseguir o direito de colocar a sua criança, né? Tem que comprovar, né, a impossibilidade de estar atendendo. Então, é uma demanda das pessoas, principalmente das famílias da periferia, o atendimento na creche que nós não temos. É exatamente isso, né, que você coloca, Denise. E nós temos aí também, foi apresentado agora recentemente pela Secretaria da Educação Municipal, né, uma minuta que permite a contratação de professores, né, por processo de seleção simplificada. No estado, a gente convive, infelizmente, com uma realidade que muitos são contratados, não são concursados. Metade da categoria. Metade da categoria. Uma luta nossa, né, de muitos anos. Conseguimos muitas nomeações, mas ainda assim, né, é necessário mais concurso. Na prefeitura, hoje, 100% do quadro de professores são concursados e querem acabar com isso. Querem permitir que até 20% seja um processo simplificado. Então, essa informação, essa proposição,
casada com essa intenção de municipalizar as escolas estaduais, é quase que autoexplicativa. Né? Eles não querem fazer um concurso para colocar mais professores municipais. Querem colocar pessoas sem direito, sem carreira. Com certeza. Né? Para trabalhar na rede municipal. Um retrocesso, né, para a luta dos trabalhadores municipais enorme. Então, esse projeto ele é danoso para as famílias, para os trabalhadores municipais e para os trabalhadores estaduais. Né? É bom para quem? Né? Essa é uma seria armadilha, a pergunta, né, gente? É uma armadilha que engana bem. E é engraçado, né, Denise? Porque tem tanta leitura, e a gente está vendo aqui pelo DIEESE, né, as falhas desse projeto, mas a gente vai naquilo que concerne muito a qualidade do ensino e aquilo que é discutido, né? Ele praticamente ignora, né, o Plano Estadual de Educação, ele passa por cima de tanta coisa que já foi discutida e acordada entre, né, vocês... E não houve ninguém, né? O governo chega, faz um projeto, não escuta a categoria, não ignora o que está posto, né? Enfim, eu queria te ouvir sobre isso, porque o Paulo está falando dos prejuízos, né? Que ele vai trazer, mas a gente sabe que são muito maiores do que isso, né? Porque um projeto que fala da educação, que envolve tanta gente e ele não ouve a categoria, já começa errado. Não houve a categoria, não houve as comunidades. Sabe como nós ficamos sabendo dessa intenção? Quando as pessoas da prefeitura começaram a visitar escolas estaduais. Assim nós ficamos sabendo. No interior, às vezes a população toma conhecimento, o projeto já está na Câmara Municipal, o projeto já está para ser votado e nem a direção da escola que vai ser municipalizada foi comunicada da municipalização. Então, depois é um salve-se quem puder. Então, nós estamos alertando. Nós temos uma plenária hoje, né? Tá lá nas redes do sindicato, o link da inscrição, uma plenária virtual. Sei que muitas escolas ainda não retornaram ao trabalho hoje, mas é uma plenária para Belo Horizonte, hoje, às 18 horas. O link está circulando nos grupos de WhatsApp e no Instagram do sindicato. Nós temos lá o cartaz, no Facebook também, no Twitter. Tá no site também? Tá no site também. A gente tem lá a convocação dessa reunião. Sim. Porque a gente precisa mobilizar as escolas. Então, aqui, eu tenho algumas escolas que já receberam a visita da Secretaria Municipal de Educação aqui de Belo Horizonte, da região ali da Floresta. Major Delfino Lopes, Sara Kubitschek e o Pedro Vaz de Caminha. Na região aqui da região Centro-Sul de Belo Horizonte, a escola Mendes Júnior também recebeu visita de técnicos da PBH para avaliar a questão da municipalização das matrículas. Eu repito, não é obrigatório, a prefeitura só adere se ela quiser. Não tem nenhuma obrigação para aceitar essas matrículas. O que o Estado está fazendo é se desresponsabilizar da oferta do ensino fundamental dos anos iniciais e dos anos finais. É isso que o governo está fazendo. Ele quer se desresponsabilizar da oferta do ensino fundamental. E gente, ficar responsável pelo quê, né? É muito sério. Pois é. Vai ficar responsável. Essa pergunta que as pessoas devem estar se fazendo, também né? não quer o ensino médio. Se o também governo não, não quer ficar responsável, aliás, descumprir a Constituição, que diz que ele prioritariamente tem que oferecer ensino fundamental e ensino médio. Sim. A Prefeitura de Belo Horizonte não oferta ensino médio. Não, ela oferta educação infantil e ensino fundamental. Quer dizer, ela não entra na prioridade do Estado. Sim. Correto? Algumas matrículas de EJA muito residual, pouquíssimas. Mas escolas regulares de ensino médio, há muitos anos, a Prefeitura de Belo Horizonte não tem. Não tem. O que o Estado quer, gente? Com o que o Estado vai ficar? Eu respondo. O Estado vai ficar com nada. Porque o ensino médio, ele quer entregar para a OS. Né? Nós temos 3 escolas, 2 aqui em Belo Horizonte, que são já modelos são de OS. Organizações... Organização Social, que é uma ONG lá, uma OS lá da Bahia, que se chama CETEB.
Que não paga direitos, que não né, paga também? direitos, que tem a ficha suja no Tribunal de Contas da Bahia e na Justiça Trabalhista. O governo do estado quer isso. Ele quer se desobrigar completamente da educação e ficar somente com o ensino médio técnico integral, que são as escolas que os meninos não vão porque eles não têm atrativo, porque é do novo ensino médio, porque não tem condições físicas adequadas para atuar, para estar naquela escola, porque os alunos precisam estudar à noite e trabalhar de dia para poder ajudar a família a defender o pão de cada dia. Então, é uma escola que está fadada a acabar. Né? Pois é. E aí, o médio entrega para o OS. O estado vai ficar com o quê? São com as escolas de ensino médio tempo integral. Aquelas escolas que antes tinham 7 mil alunos e hoje tem 100, como acontece no Estadual Central, que já chegou a ter 7 mil alunos em 3 turnos e hoje tem 100 e poucos alunos que ficam lá no tempo integral. E que é uma escola que, inclusive, tem estrutura, né? Mas não foi feita para os meninos do ensino médio ficarem até 16 horas na escola. Então, não tem uma bolsa, não tem nenhuma preocupação nenhum em mantê-los, incentivo, né? nada de permanência nesse modelo. Então, gente, esse é o nosso desafio agora para esse início de segundo semestre. O desafio é defender e manter as escolas estaduais em Belo Horizonte como estaduais. Manter a oferta do ensino fundamental que o Estado faz em Belo Horizonte, como sempre foi. Não vamos aceitar, e nós estamos convocando as comunidades que defendem a escola, que compreendem a escola, que sabem quem está na escola, que acompanham a escola, e também os trabalhadores. Porque é demissão para nossa categoria de contratados, sabe-se lá para onde você vai, se você é efetivo do Estado. Muita gente esperando aposentadoria. Imagina, faltando 3 anos para aposentar, você fica em adjunção com o município? Como é isso? Depois vai para onde, né? Isso aqui é a questão, né? Não tem... incerteza. A adjunção também não é eterna. Não é. Eles dizem que é, viu? O povo do Estado diz que é eterna, mas a legislação diz que ela só pode durar 2 anos. Né? Mas o Estado vende esse peixe para as pessoas como se eterno fosse o processo de adjunção. E ele não é eterno, nós sabemos disso. Tem uma professora lá de Betim, a loura, a Ronilda Sabina, ela é professora... Ela vai estar na nossa plenária hoje. Ela é professora das séries iniciais do ensino fundamental. E ela trabalhava na escola estadual... escola estadual do bairro Amazonas, lá em Betim. E essa escola foi municipalizada. O que ela tem dito? Está coabitado lá. O que ela fala? Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá encostada na biblioteca. Que isso? E ela queria muito estar na sala de aula. Ela é professora, não tem nenhuma restrição. E tá lá encostada na biblioteca, adoecendo, porque não pode exercer sua função, vendo a situação se degradar na escola. E as professoras que são da comunidade, que moram na comunidade, acho que ela vai aposentar nessa escola. Ela começou a trabalhar lá no início da carreira, porque ela mora próximo da escola. E tá lá, a situação não é só dela, mas é um exemplo do que acontece com as professoras, que são tão valorizadas pelos gestores públicos, né? Contém ironia no que eu estou dizendo. As professoras... que estão passando por processos de municipalização nos seus municípios. É grave, é danoso, traz prejuízos, porque no final das contas, quem já viveu municipalizações anteriores pode dizer isso, a escola acaba fechando, a escola que foi municipalizada acaba fechando, acontece isso em vários municípios, municipaliza a escola, depois a escola vai definhando e a escola fecha, né? Muitos municípios, muitos prefeitos pegam o prédio para fazer outra coisa, aí montou todo mundo numa escola só, né? Então, assim, é um processo arcaico, gente. É arcaico mesmo, né? E é um processo absurdo de desresponsabilização. E o Estado não se preocupa em consultar as comunidades, que é o que é mais grave ainda. Porque se é tão bom, se o negócio é tão legal, pra que faz correndo? Pra que não pode explicar corretamente o que é? Quanto mais a gente pergunta,
as respostas vão ficando piores, e aí as pessoas começam a entender que não é uma boa, que não é um negócio tão bom assim, aceitar a municipalização de matrículas, que o Estado tem que correr. Tem que correr para aprovar rápido, porque senão as pessoas entendem o que está acontecendo e dizem, opa, peraí que não é assim, não. Passa como tudo a muitos já caixa, disseram, né? que não, né? Muitos municípios já disseram, né? recusaram. Sim. Que foram, né, várias lutas exitosas, que justamente por demonstrar, né, com o apoio do DIEESE, com estudos, né, o quão danoso é para o município, para a população, para os trabalhadores, né, e conseguimos reverter esse processo que estava em andamento. Sim. Mas sempre isso, né, Denis? Sempre uma quanto luta, mais rápido... né, Paulo? Quanto mais rápido passar, nas prefeituras, né? Passam pelas câmaras, né, Denise? Não discute, cada tudo a toque coisa de caixa, né? esdrúxula. Tem um exemplo, tá até suspenso pela justiça. Municipalização no município de Japonvar, lá no norte de Minas. Esse é famoso. O projeto de lei cria regras para o Estado cumprir. Onde já se viu um município, uma Câmara Municipal, criar regras para o Estado cumprir? Como que um projeto desse passa numa CCJ de Câmara? Que tem que verificar se o projeto é constitucional. Exato. E o negócio foi tão absurdo, mas tão absurdo, que uma escola, que também era alvo da municipalização, ficou de fora, porque é a escola da esposa do prefeito. E ela já tinha avisado que não concordava. Você acredita nisso? Bom, pelo menos ele é obediente, né? A mulher manda nele, isso que é importante. Mas é um projeto de lei horroroso, né? Mal feito, mal escrito, cheio de erros. E foi aprovado correndo. Quando o povo deu por si, quando o povo da cidade deu fé, já estava aprovado. De um dia para o outro. Olha, eu acho que depois que esse governo Zema passar, não vai sobrar nada sobre nada. Vai ser... reconstruir tudo de novo. Ô, Denise, mas nós temos aqui, antes da gente finalizar, ainda tem alguma consideração? Porque nós temos um áudio para nós aqui, ó, chegando de Vespasiano, através da Marcela Amador. Você tem alguma coisa ainda pra gente fechar? Não, Vespasiano tá em campanha, né? Sim. Vespasiano tá em campanha salarial, terminou o semestre com uma greve, e acredito que seja notícia hoje do que foi decidido hoje de manhã na assembleia deles, né? A categoria municipal de Vespasiano, voltando aí do recesso, e já em luta, tá? Foi aprovado um projeto de lei de reajustes diferenciados, e a informação que nós temos aqui, Denise, é que parte da categoria receberá apenas 2%. Não tá fácil não, é luta por todo canto, não é, Denise e Paulo? Menos 2%? Não dá para entender, não é, Denise? Não põe nem metade da inflação, né? Não vou fazer nem a discussão do piso, né? Então, Jesus do céu, tem que fazer luta mesmo, né? Tem que fazer luta todo dia. E nós, no Estado, nós não temos um minuto de paz. Então, o IPSENG fechou 25 leitos do terceiro andar do Hospital HGIP aqui em Belo Horizonte. 25 leitos fechados no Hospital do IPSENG aqui em Belo Horizonte. Nós já estamos... procurando a direção do IPSENG, pedindo explicações a respeito disso, porque a nossa reivindicação é ampliação de atendimento, não é redução de leitos. Não é através de redução de leitos que vai se resolver o problema do gargalo, que é o atendimento do IPSENG aos trabalhadores que contribuem, viu, gente? O IPSENG não é de graça. O IPSENG, as pessoas contribuem para terem direito à assistência médica dentro do Instituto. As pessoas que são concursadas e que são designadas na rede estadual para terem direito à utilização do IPSENG. Sem falar dos problemas no interior, né? Mas aqui em Belo Horizonte sempre foi um hospital elogiado, apesar do desmonte promovido, um hospital referência, e que agora está com 25 leitos fechados no terceiro andar do hospital. Então, nós iremos procurar a representação do IPSENG para pedir a reversão desse fechamento dessas unidades. E para encerrar, nós temos, então, hoje a plenária com os trabalhadores em educação da rede estadual de Belo Horizonte. O link está no Instagram do Sindiúti, no Facebook, na internet, no site e no Twitter.
E nós também estaremos lá para definir nessa plenária quais serão os próximos passos do enfrentamento contra a municipalização das escolas aqui em Belo Horizonte. Lembrando que quem está trabalhando para que isso aconteça é o secretário municipal de Educação de Belo Horizonte, que está abraçando, vamos dizer assim, né, para dizer de uma forma cortês, que está abraçando o projeto Mãos Dadas e tentando vendê-lo à Prefeitura de Belo Horizonte. E nós estamos trazendo o alerta à Prefeitura de Belo Horizonte. Não caiam neste engodo. Os municípios que caíram no engodo da municipalização já estão querendo devolver as matrículas, porque o Estado não cumpriu as contrapartidas que apresentou e porque o município não conseguiu manter a qualidade da sua prestação de serviço. É isso. Obrigada. Boa semana de lutas para nós. Quero deixar aqui um abraço para a família da nossa companheira Maria Elisa. Maria Elisa, histórica do Sindiúti. Quem militou aí no último período, nos últimos 20 anos, vai se lembrar dela. Sempre com muita cordialidade. Maria Elisa, sempre com saudosa. muita educação, com muito carinho, com um exemplo de luta coletiva e de militância, nos formou, né? Maria Elisa nos formou. Então, um abraço de solidariedade para nossa companheira Maria Elisa e também para nossa companheira diretora da subsede de Itabira, companheira... Ai, gente, é tão difícil falar isso, porque muita gente. Nós tivemos sim. A Maria Elisa, nós vamos lembrar dela de muitas lutas, né, Paula? Esteve com a gente em muitos momentos, na construção da nossa... A Isabel. Isabel estava conosco lá em Ouro Preto, no 21 de abril. Dirigente da subsede Itabira, também nos deixou hoje também. Então, solidariedade à família da Isabel em Itabira e à família da querida Maria Elisa lá em Juiz de Fora. Um abraço. Nós não estamos aí presencialmente, mas estamos com o coração aí junto com vocês. Um abraço. Pois é, assim a gente vai terminando o nosso Roda de Conversa, lembrando que ele está sempre a partir das terças-feiras, 19 horas, na Rádio Web Brasil de Fato. E também aí no site do Sindiúti. Gente, tá difícil falar aqui, né, Denise? Porque se esse governo fizer tudo aquilo que ele se propõe, de fato, ele vai acabar, inclusive, com a nossa voz. Mas isso não vai acontecer, porque a nossa voz tá sempre aí, firme e na luta. Mandando um abraço também para a deputada estadual Beatriz Cerqueira, sempre na luta conosco. Rogério Correia, né, Denise? E todos os nossos... Sim, com certeza. Os nossos lutadores aí de plantão da educação. Um abraço, gente.